Luz no Caminho. Introdução. Luz no Caminho é um tratado clássico entre os ocultistas e o melhor guia conhecido para aqueles que deram o primeiro passo no caminho da realização. A autora vela o significado das regras na forma pela qual sempre costumam fazer os místicos, de modo que, para aqueles que não chegarem até a verdade, estas páginas lhe parecerão, provavelmente, como uma massa de contradições, praticamente desprovidas de sentido. Mas, para aquele a quem foi dado o vislumbre da vida interna, estas páginas serão um tesouro de joias inapreciáveis, e cada vez que as abrir, descobrirá novos fulgores. Para alguns, este pequeno livro será a primeira revelação daquilo que estiveram procurando às cegas durante toda a sua vida. Para outros, será o primeiro pedaço do pão espiritual dado para satisfazer a fome da alma. Para muitos, será o primeiro copo d'água da fonte da vida, dado para apagar a sede de que os consumia. Aqueles a quem este livro está destinado reconhecerão seu significado interno e, depois de o haver compreendido, já não voltarão a ser os mesmos de outrora. Disse o poeta: "Por onde eu passo, todos os meus filhos me reconhecem." E assim, todos os filhos da luz reconhecerão este livro como para eles. Quanto aos outros, só podemos dizer-lhes que, a seu tempo, estarão prontos para esta grande mensagem. O objetivo deste livro é simbolizar os sucessivos passos do neófito em ocultismo, à proporção que progride no trabalho da loja. As regras são praticamente as mesmas que eram dadas na grande loja da fraternidade do Antigo Egito e que, durante gerações, têm sido ensinadas na Índia de mestre a discípulo. A particularidade das regras aqui expostas é que o seu significado interno se revela à proporção que o estudante progride no caminho. Alguns serão capazes de compreender certo número dessas regras, ao passo que outros somente chegarão a vê-las confusamente, quando ainda nos primeiros passos. O estudante, todavia, verá que uma vez que pôs firmemente o pé sobre um destes degraus, começará o outro imediatamente a ser iluminado tenuemente, como para inspirar-lhe confiança em dar o próximo passo. Que ninguém se desanime. O fato de que este livro vos atrai é o sinal de que ele vos está destinado e, com o tempo, vos revelará seu significado. Lede-o e relede-o frequentemente, e vereis que um véu após o outro se dissipa, ainda que véus e mais véus persistam entre vós e o absoluto. Notareis que as palavras do livro se gravarão em vossa mente, e chegarão a ser uma parte de vós mesmos. Aprendereis a amar este livro, e tereis sempre a necessidade de sua companhia. Ele será como a música para a vossa alma. Aos que não o conhecem, devemos dizer que não é obra nossa, mas foi escrito por Mabel Collins, uma estudante de ocultismo, e provavelmente ditado por alguma elevada autoridade. As suas palavras e seus ensinamentos testemunham a nobreza da alma que o inspirou. Para nós é uma estrela guia, que para vós também o seja. A paz esteja convosco. Yogi Rama Charaka. Estas regras foram escritas para todos os discípulos. Segue-as. Antes que os olhos possam ver, deve ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Antes que a alma possa erguer-se em presença dos mestres, é necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. 1. Mata a ambição. Nota: a ambição é o primeiro defeito, a grande tentadora do homem, que se eleva acima de seus semelhantes. É a forma mais simples de procurar a recompensa. É ela que, continuamente, desvia o homem de suas possibilidades superiores. Entretanto, é um instrutor necessário. Os seus resultados convertem-se em pó e cinza na boca.
como a morte e o retraimento, demonstra, finalmente, ao homem que trabalhar para si é trabalhar para uma decepção inevitável. Porém, mesmo quando esta primeira regra pareça tão fácil e singela, não a considereis levianamente, porque esses vícios do homem ordinário sofrem uma transformação sutil e reaparecem sobre outro aspecto no coração do discípulo. É fácil dizer, não serei ambicioso, mas não é tanto dizer, quando o mestre ler em meu coração, irá encontrar o limpo de toda mancha. O artista puro, que trabalha por amor à sua obra, está, algumas vezes, mais firmemente colocado no verdadeiro caminho do que o ocultista que imagina haver apartado de si o interesse próprio, porém que, em realidade, apenas alargou os limites da experiência e do desejo e transferiu seus interesses a coisas relacionadas com a sua maior expansão de vida. O mesmo princípio se aplica às outras duas regras que seguem, em aparência tão simples. Fixa a tua atenção nelas e não te deixes enganar facilmente pelo teu próprio coração, pois agora, no limiar, um erro pode remediar-se, mas, se o levas consigo, crescerá e darás frutos, e então terás que sofrer amargamente ao destruí-lo. 2. Mata o desejo de viver. 3. Mata o desejo de conforto. 4. Trabalha como trabalham os que são ambiciosos. Respeita a vida como fazem os que a desejam. Sê tão feliz como os que vivem para a felicidade. Procure em teu coração a raiz do mal, e arranque esta raiz que vive no coração do discípulo fervoroso, tanto quanto no homem de desejos. Somente o forte pode destruí-la. O fraco tem que esperar seu crescimento, sua frutificação e sua morte. É esta planta que vive e se desenvolve através das idades. Floresce quando o homem acumulou em si existências inumeráveis. Aquele que quiser entrar na senda do poder deve arrancá-la de seu coração. E então do coração brotará sangue, e a vida toda do homem parecerá dissipar-se por completo. É preciso sofrer esta prova. Pode apresentar-se desde o primeiro degrau da perigosa escada que conduz ao caminho da vida. Pode não chegar até o último, mas lembra-te, ó discípulo, que tens que passar por esta prova e reforçar as energias de tua alma para tal empresa. Não vivas nem no presente nem no futuro, mas sim no eterno. Ali não pode florescer esta erva gigantesca. A própria atmosfera do pensamento eterno apaga esta mancha da existência. 5. Mata todo sentimento de separatividade. Nota: não imagines que podes separar-te do homem malvado ou do insensato. Eles são tu mesmo, se bem que em menor grau do que teu amigo ou teu mestre. Mas, se deixas arraigar-se em ti a ideia de separação de qualquer coisa ou pessoa má, ao agires assim, crias karma, que te ligará àquela coisa ou pessoa, até que tua alma reconheça que não pode estar isolada. Relembra que o pecado e o opróbrio do mundo são teu pecado e teu opróbrio, porque fazes parte desse mundo. O teu karma está entretecido de um modo intrincado com um grande karma. E antes que tenhas obtido o conhecimento, é preciso que hajas passado por todos os lugares, tanto imundos como puros. Portanto, tem presente que o vestuário manchado, cujo contato te repugne hoje, pode ter sido o teu de ontem, ou talvez o seja amanhã. E se horrorizado dele apartas o olhar, uma vez lançado sobre teus ombros, mais aderirá a ti. O homem que se crê justo prepara para si mesmo um leito de lodo. Abstente para não permaneceres limpo, mas porque abster-te é um dever. 6. Mata o desejo de sensação. 7. Mata a sede de crescimento. 8. Entretanto, mantém-te só e isolado,
porque nada de quanto tem consciência da separação, nada de quanto não seja eterno, pode vir em teu auxílio. Estuda a sensação e observa-a, porque unicamente assim podes começar a ciência do conhecimento próprio e colocar o pé no primeiro degrau da escada. Cresce como a flor, inconscientemente, mas ardendo em ânsias de entreabrir, sai alma à brisa. Assim é como deves avançar, abrindo tua alma ao eterno. Mas há de ser o eterno o que deve desenvolver a tua força e a tua beleza, e não o desejo de crescimento. Porque no primeiro caso florescerás com a louçania da pureza, e no outro te endurecerás com a avassaladora paixão da importância pessoal. 9. Deseja unicamente o que está em ti. 10. Deseja unicamente o que está fora de teu alcance. 11. Deseja unicamente o que é inatingível. 12. Porque em ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Se és incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil que a procures em outra parte. Está fora do teu alcance, porque, quando chegares a ela, já não te encontrarás a ti mesmo. É inatingível, porque retrocedes sempre. Estarás no seio da luz, mas nunca tocarás a chama. 13. Deseja ardentemente o poder. 14. Deseja ardentemente a paz. 15. Deseja as possessões acima de tudo. 16. Mas estas possessões devem pertencer à alma pura e, consequentemente, devem ser possuídas igualmente por todas as almas puras, sendo assim a propriedade especial do todo que, unidas, constituem. Há nelas possessões próprias da alma pura, a fim de que possas acumular riquezas para aquele espírito comum de vida, que é o teu único ser verdadeiro. A paz que deves desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar, e no seio da qual cresce como a flor santa no seio das lagoas imóveis. É este o poder que deve aspirar o discípulo, o poder que o fará aparecer como nada os olhos dos homens. 17. Procura o caminho. Nota: estas 3 palavras parecerão, talvez, muito insignificantes para constituir por si só uma regra. O discípulo dirá: estarei eu estes pensamentos se não procurasse o caminho? E não te apresses a passar adiante. Detente e medita um pouco. É realmente o caminho que desejas, ou é que a tua fantasia te oferece uma vaga perspectiva de elevadas alturas para escalar ou um grande futuro para abarcar? Tem presente a advertência. O caminho há de ser buscado por ser o caminho, e sem ter em conta os teus pés que o devem percorrer. Uma relação existe entre esta e a 17ª regra da 2ª série. Quando, após os séculos de luta e de numerosas vitórias, ganhares a derradeira batalha e exigires o último segredo, estarás, então, preparado para um caminho mais avançado. Quando o segredo final desta grande lição for revelado, nele estará aberto o mistério do novo caminho. Um caminho que conduz muito além de toda experiência humana e que se acha absolutamente fora do alcance da percepção e imaginação do homem. Em cada um destes pontos é necessário deter-se muito e meditar bem. Em cada um destes pontos é preciso estar seguro de que se escolheu o caminho pelo caminho mesmo. O caminho e a verdade vêm primeiro, logo após segue a vida. 18. Busca o caminho, retirando-te para o interior. 19. Busca o caminho, avançando resolutamente para o exterior. 20. Busca-o, mas não em direção única. Para cada temperamento existe uma via que parece a mais desejável. Porém, só pela devoção não se encontra o caminho, nem pela mera contemplação religiosa, nem pelo ardor de progresso, nem pelo laborioso sacrifício de si mesmo,
nem pela estudiosa observação da vida. Nenhuma dessas coisas por si só faz adiantar ao discípulo mais que um passo. Todos os degraus são necessários para subir a escada, um a um, à proporção que vão sendo dominados. As virtudes do homem são, em verdade, degraus necessários dos quais não se pode prescindir de modo algum. Entretanto, ainda que criem uma bela atmosfera e futuro feliz, são inúteis se estão isoladas. A natureza toda do homem deve ser sabiamente empregada por aquele que deseja entrar no caminho. Cada homem é absolutamente para si o mesmo caminho, a verdade e a vida. Só o é, porém, quando domina firmemente toda a sua individualidade e quando, pela energia de sua acordada espiritualidade, reconhece que esta individualidade não é ele mesmo, mas uma coisa que ele criou trabalhosamente para seu uso e por cujo meio se propõe, à proporção que o seu crescimento desenvolve lentamente a sua inteligência, alcançar a vida além da individualidade. Quando sabe que para isto existe sua assombrosa vida complexa e separada, então, em verdade, e só então, se acha no caminho. Busca-o, submergindo-te nas misteriosas e esplêndidas profundidades do mais íntimos de teu ser. Busca-o, provando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o desenvolvimento e a obscuridade desses outros fragmentos divinos que contigo e a teu lado combatem e que formam a raça a qual pertences. Busca-o, estudando as leis do ser, as leis da natureza, as leis do sobrenatural, e busca-o prosternando a tua alma ante a pequena estrela que arde no interior. Enquanto vigias e adoras com perseverança, a sua luz irá sendo cada vez mais brilhante. Então poderás reconhecer que encontraste o começo do caminho. E quando chegares ao fim, a sua luz se converterá subitamente em luz infinita. Nota: busca-o provando toda a experiência, e não te esqueças de que, ao dizer isto, não digo, cede às seduções dos sentidos a fim de conhecê-las. Antes de converter-te em ocultista, podes fazê-lo, porém não depois. Uma vez que tenha escolhido o caminho e nele penetrado, já não podes, sem receio, ceder a tais seduções. Podes experimentá-las sem horror. Pode observá-las, medi-las, analisá-las e esperar, com paciência e confiança, a hora em que nenhuma impressão causem em ti. Mas não condenes o homem que cede. Estende-lhe a mão como ao teu irmão peregrino, cujos pés se tornaram pesados de lama. Tem presente, ó discípulo, que, por grande que seja o abismo que existe entre o homem virtuoso e o pecador, é ainda maior entre o homem virtuoso e aquele que obteve o conhecimento, e que é incomensurável entre o homem virtuoso e aquele que se acha nos umbrais da divindade. Portanto, guarda-te de imaginar, antes do tempo, que és alguma coisa distinta da massa. Quando houveres encontrado o começo do caminho, a estrela da tua alma deixará ver sua luz, e com sua claridade perceberás quão grande é a escuridão no meio da qual brilha. A mente, o coração, o cérebro, tudo está escuro e em trevas, até que se tenha ganho a primeira batalha. Mas não deixes, por isso, que o espanto e o temor te dominem. Mantém teus olhos fixos na pequena luz e esta irá crescendo. Porém, fazes com que a escuridão interior te ajude a compreender a desolação daqueles que não viram luz alguma e cujas almas estão sumidas em profundas trevas. Não os censures nem te apartes deles. Antes, pelo contrário, procura aliviar algum tanto o pesado karma que ao mundo oprime. Presta a tua ajuda aos poucos braços vigorosos que impedem as potências das trevas de obter uma completa vitória. Agindo desta forma, começarás a participar da felicidade, que, em verdade, acarreta um terrível trabalho e uma tristeza profunda, porém que é também um manancial de delícia sem fim. 21. Busca a flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, e não antes. A planta crescerá e se desenvolverá,
lançará ramos e folhas, e formará botões, enquanto prossegue a tempestade e perdura toda a batalha. Mas enquanto a personalidade toda do homem não tiver sido dissolvida e fundida, enquanto o divino fragmento que a criou não a manejar como mero instrumento de experimentação e experiências, enquanto a natureza toda não tiver sido vencida e se tornado submissa ao eu interior, a flor não poderá abrir-se. Então sobrevirá uma calma, como a que nos países tropicais sucede uma chuva torrencial, quando a natureza age com tamanha rapidez que a sua ação pode ser vista. Uma calma semelhante se difundirá sobre o espírito fatigado. E no silêncio profundo ocorrerá o misterioso sucesso, o qual provará que se encontrou o caminho. Pode chamá-lo como quiseres. É uma voz que fala onde não há ninguém que fale. É um mensageiro que vem, mensageiro sem forma nem substância, ou antes, é a flor da alma que se abriu. Não há metáfora que possa descrevê-lo, mas pode pressentir, procurar e desejar, mesmo no meio da fúria da tempestade. O silêncio pode durar apenas um momento, ou pode prolongar-se por milhares de anos, porém terá fim. Contudo, reterás contigo a tua força. Uma e outra vez terás que dar e ganhar a batalha. O repouso da natureza só pode ser um intervalo. Nota: o desabrochar da flor é o glorioso momento em que a percepção se desperta. Com ela nascem a confiança, o conhecimento e a certeza. A pausa da alma é o momento de assombro. O seguinte momento de satisfação é o silêncio. Sabe, ó discípulo, que aqueles que passaram pelo silêncio sentiram a sua paz e retiveram a sua força. Anseiam também que passes tu por ele. Assim, pois, quando o discípulo for capaz de entrar no templo do saber, encontrará sempre o seu mestre. Estas regras expostas são as primeiras que foram escritas nos muros do templo do saber. Os que pedem, obterão. Os que desejam ler, lerão. Os que desejam aprender, aprenderão. Nota: os que pedem, obterão. Porém, ainda que o homem vulgar peça continuamente, a sua voz não será ouvida, porque só pede com a mente, e a voz da mente não é ouvida, a não ser na esfera onde ela age. Portanto, enquanto não houverem sido aprovados nas 21 regras, não digo que os que pedem obterão. Ler no sentido oculto é ler com os olhos do espírito. Pedir é sentir a forma interna, o desejo da aspiração espiritual. Ser capaz de ler significa ter obtido, em grau mínimo, o poder de satisfazer esta fome. Quando o discípulo se preparou para aprender, é então aceito, reconhecido e admitido. Assim deve ser, pois acendeu a sua lâmpada e esta não pode estar oculta. Porém, é-lhe impossível aprender, enquanto não tiver ganho a batalha. A mente pode reconhecer a verdade, mas o espírito não a pode perceber. Uma vez que passou pela tormenta e que chegou à paz, então é sempre possível ao discípulo aprender, conquanto ainda possa duvidar, vacilar e desviar-se. A voz do silêncio mora nele, e ainda que abandonasse por completo o caminho, virá um dia em que ela ressoará e irá dividi-lo em dois, separando as suas paixões das suas possibilidades divinas. Então, no meio do sofrimento e dos gritos desesperados do abandonado eu inferior, ele voltará ao caminho. Por isso, digo-te, a paz seja contigo. A minha paz vos dou. Só o Mestre o pode dizer aos seus amados discípulos, que são ele mesmo. Alguns há, mesmo entre os que ignoram a sabedoria oriental, aos quais se pode dizer isto e aos quais se pode dizê-lo diariamente com maior precisão. Contempla as três verdades. Elas são iguais. A paz seja contigo. As três verdades se encontram no capítulo 8 de O Idílio do Lótus Branco, livro da mesma autora e de inspiração superior, onde se lê: há três verdades que são absolutas e não podem ficar perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as proclame. Elas são: 1. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não têm limites. 2.
O princípio que dá a vida mora em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido nem visto, nem aprendido pelo olfato, mas pode ser percebido pelo homem desejoso de o perceber. 3. Cada homem é o seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio. É o decretador de sua vida, recompensa e punição. Estas verdades, grandes como a própria vida, são simples como a mente dos mais simples dos homens. Alimentai com elas os famintos. Nota da autora. Do seio do silêncio, que é a paz, uma voz ressoante se elevará. E esta voz dirá: faz falta alguma coisa a mais. Tu colheste, agora tens que semear. E sabendo que esta voz é o silêncio mesmo, obedecerás. Tu que és agora um discípulo capaz de manter-te firme, capaz de ouvir, capaz de ver, capaz de falar, que venceste o desejo e obtiveste o conhecimento de ti mesmo, tu que viste a tua alma em flor e a reconheceste e que ouviste a voz do silêncio, encaminha-te ao templo do saber e lê o que ali está escrito para ti. Nota: ser capaz de manter-se firme significa ter confiança. Ser capaz de ouvir é ter alcançado a percepção. Ser capaz de falar é haver obtido o poder de auxiliar os outros, ter conquistado o desejo. É ter aprendido a servir-se do eu e a dominá-lo. Ter alcançado o conhecimento de si mesmo é ter se recolhido no interior da fortaleza, onde o homem pessoal pode ser contemplado com imparcialidade. Ter visto sua alma em flor é ter obtido uma visão momentânea, em ti mesmo, da transfiguração que te converterá, finalmente, em mais que um homem. Reconhecer é levar a termo a grande empresa de contemplar a luz resplandecente, sem abaixar os olhos e sem retroceder, tomado de espanto como ante a um fantasma terrível. Isto acontece a alguns, e assim perdem a vitória no momento preciso de alcançá-la. Ouvir a voz do silêncio é compreender que a única direção verdadeira vem do interior. Encaminhar-se ao templo do saber é entrar no estado em que é possível aprender. Então para ti estarão ali escritas muitas palavras em caracteres de fogo, e que te será fácil ler, pois quando o discípulo está pronto, o mestre também o está. 1. Mantém-te alheio à batalha que começa, e ainda que combatas, não sejas o guerreiro. 2. Procura o guerreiro e deixa-o a combater em ti. 3. Recebe as suas ordens para a batalha e obedece-as. 4. Obedece-o não como se ele fosse um general, porém como se ele fosse tu mesmo, e como se suas palavras fossem a expressão de teus secretos desejos. Pois ele é tu mesmo, ainda que infinitamente mais sábio e forte que tu. Busca-o antes que no fragor e na febre da batalha possas deixar de percebê-lo, pois ele não te reconhecerá, a não ser que tu o conheças. Se o teu grito chegar ao seu ouvido atento, então lutará em ti e encherá o triste vácuo do interior. E se isto suceder, então poderás permanecer sereno e infatigável durante a batalha, mantendo-te apartado e deixando-o combater em ti. O teu cérebro irá perturbar-se, teu coração irá tornar-se irresoluto, e no meio da batalha a tua vista e teus sentidos se obscurecerão, e não distinguirás os teus amigos de teus inimigos. Ele é tu mesmo, tu és finito e sujeito ao erro. Ele é eterno e seguro. Ele é a verdade eterna. Uma vez que em ti tenha penetrado e se tenha tornado teu guerreiro, jamais te abandonará por completo, e no dia da grande paz, ele e tu serão convertidos em um. 5. Escuta o canto da vida. Nota: busca-o, escuta-o, primeiramente em teu próprio coração. Ao princípio talvez dirás que não está ali, que quando buscas só encontras discordância. Busca-o mais profundamente. Se ainda assim fracassas, detente um instante e ainda mais profundamente olha. Em todo o coração humano existe uma natural melodia, uma obscura fonte. Pode estar coberta, oculta e silenciosa por completo, porém ela está ali. Na base mesma da tua natureza encontrarás a fé, a esperança e o amor.
Aquele que procura o mal, recusa olhar para dentro de si mesmo, cera seus ouvidos à melodia do coração, assim como os olhos à luz da sua alma. E assim age, porque acha mais fácil viver submerso nos desejos. Mas, no fundo de toda a vida, existe uma corrente impetuosa que não reconhece obstáculos. As grandes águas estão realmente ali. Encontra-as e perceberás que ninguém, nem mesmo a criatura mais miserável, deixa de ser uma parte dela, por mais que procure fechar os olhos e construir para si uma fantástica forma externa de horror. Todos os seres, entre os quais penosamente avanças, são fragmentos de divino. E tão enganadora é a ilusão em que vives, que é difícil adivinhar se perceberás primeiro a doce voz no coração dos outros ou no teu. Porém, sabe que se encontra seguramente dentro de ti. Busca-a aí, e uma vez que a tenhas ouvido, irá distingui-las mais rapidamente ao teu redor. 6. Conserva em tua memória a melodia que ouvires. 7. Aprende dela a lição de harmonia. 8. Tu podes então manter-te ereto, firme como uma rocha no meio do tumulto, obedecendo ao guerreiro que é tu mesmo e teu rei. Indiferente ao combate, salvo na execução dos teus mandatos e sem preocupar-te com o resultado da batalha, porque uma coisa única é importante, que o guerreiro vença, e tu sabes que não pode ser derrotado. Permanece assim sereno e vigilante, e usa a faculdade de ouvir, que adquiriste por meio do sofrimento e da destruição do sofrimento. Enquanto não fores mais do que homem, apenas fragmentos do grande canto chegarão aos teus ouvidos. Mas se o ouvires, imprime-o finalmente em tua memória, de modo que nada se perca do que tenha chegado a ti, e dele procura aprender o significado do mistério que te rodeia. Com o tempo não terás necessidade de instrutor algum, porque assim como um indivíduo possui uma voz, aquele em que o indivíduo existe a possui também. A própria vida tem a sua linguagem e nunca permanece silenciosa. E esta linguagem não é um grito, como poderia supor que tu és surdo, mas um canto. Aprende dele que tu és uma parte da harmonia. Aprende dele a obedecer às leis da harmonia. 9. Observa atentamente toda a vida que te rodeia. 10. Aprende a perscrutar de maneira inteligente o coração dos homens. Nota: sob um ponto de vista absolutamente impessoal, pois de outro modo verias através de um prisma falso. Portanto, a impessoalidade deve ser primeiramente entendida. A inteligência é imparcial. Nenhum homem é teu inimigo, nenhum homem é teu amigo. Todos são igualmente teus instrutores. Teu inimigo se converte num mistério que tens de resolver, ainda que para que esse fim sejam necessários séculos, pois o homem precisa ser compreendido. O teu amigo se converte numa parte de ti mesmo, uma extensão de ti mesmo, um enigma difícil de decifrar. Só há uma coisa mais difícil de conhecer: o teu próprio coração. Antes que se tenham afrouxado os laços da personalidade, não se pode começar a ver este profundo mistério do ser. Enquanto não estiveres apartado dela, não será de modo algum revelado ao teu entendimento. Então, e só então, poderás usar de todos os seus poderes e consagrá-los a um trabalho digno. 11. Considera ansiosamente teu próprio coração. 12. Porque através do teu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara aos teus olhos. Estuda o coração dos homens, a fim de poderes conhecer o que é o mundo em que vives e do qual queres ser parte. Observa a vida que te rodeia em constante movimento, em transformação incessante, pois é formada pelos corações dos homens, e à proporção que forem aprendendo a conhecer a sua constituição e significação, irás gradualmente sendo capaz de ler a palavra maior da vida. 13. A palavra só vem com o conhecimento. Alcança o conhecimento e alcançarás a palavra. Nota: é impossível que ajude os outros enquanto não tiveres adquirido a certeza de ti mesmo.
Quando tiveres aprendido as primeiras 21 regras e penetrado no templo do saber, com os teus poderes desenvolvidos no sentido livre, poderás então descobrir que dentro de ti existe um manancial de que brotará a palavra. Depois da regra 13, não posso acrescentar palavra alguma ao que já foi escrito. A minha paz te dou. Estas notas foram escritas unicamente para aqueles a quem dou a minha paz, para aqueles que podem ler o que eu escrevi tanto com os sentidos internos como os externos. 14. Tendo adquirido o uso dos sentidos internos, tendo dominado os desejos dos sentidos externos, havendo subjugado os desejos da alma individual, e tendo obtido o conhecimento, prepara-te, ó discípulo, para entrar realmente no caminho. O caminho foi encontrado, apresta-te para percorrê-lo. 15. Pede à terra, ao ar e à água os segredos que guardam para ti. O desenvolvimento dos teus sentidos internos te permitirá fazê-lo. 16. Pede aos santos da terra os segredos que guardam para ti. O domínio dos desejos dos teus sentidos internos te dará direito a fazê-lo. 17. Indaga no mais íntimo do Uno o segredo final que ele guarda para ti, no decorrer das idades. A grande e difícil vitória, o domínio dos desejos da alma individual, é obra de idades. Portanto, não esperes receber a recompensa antes que idades e idades de experiência se hajam acumulado. Quando tiver soado a hora de aprender esta regra 17, o homem estará mais próximo de se tornar mais que um homem. 18. O conhecimento que agora possuis só é teu porque a tua alma se tornou uma com todas as almas puras e com o mais íntimo. É um depósito que o Altíssimo te confiou. Abusa dele, emprega mal o teu conhecimento ou descuida-o, e ainda é possível que caias do estado elevado a que chegaste. Almas grandes há que retrocedem, achando-se já nos umbrais, por não poderem suster o peso da sua responsabilidade, por serem incapazes de seguir adiante. Portanto, considera sempre esse momento futuro com temeroso respeito e prepara-te para a batalha. 19. Está escrito que para aquele que se acha nos umbrais da divindade não se pode idear lei alguma, nem tampouco existir guia. Contudo, para que o discípulo compreenda a luta final, pode expressá-la nestes termos: aferra-te ao que não tem substância nem existência. 20. Não ouças senão a voz que é insonora. 21. Não olhes senão o que é invisível, tanto ao sentido interno como ao externo. A paz esteja contigo.